E Davi continua falando no versículo 5, né, a respeito do seu estado doentio. Olha, ele diz, as minhas feridas estão cheirando mal, as minhas feridas supuraram por causa da minha insensatez. Ele sempre associa a enfermidade que ele estava enfrentando com a culpa, com o pecado, com as atitudes que ele havia tomado. O pecado sempre trará consequências na nossa vida. Muitas vezes, no momento em que a pessoa é seduzida ao pecado, a cometer uma falha, ele tem a sua visão corrompida. Ele entende que aquele gesto de pecado, aquela atitude de pecado, irá trazer prazer, irá trazer assim um gozo incalculável. Só que a pessoa não consegue enxergar as consequências. Mas as consequências vêm. Os problemas ocasionados pela prática do pecado são terríveis. Davi diz no verso 6, eu estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. Eu pulo aqui para o versículo 15, porque até o 14 é só lamentos. Mas eu quero fazer um vídeo mais curto, então depois você leia todo esse salmo, Salmo 38. Mas a partir do verso 15, Davi começa a respirar. Parece que ele começa a se acalmar e ele começa a depositar a sua esperança e a sua confiança em Deus. Ele diz assim, Senhor, em ti espero, tu me responderás. Ó Senhor, meu Deus. Ele se lembrou que ele pode esperar em Deus, que ele pode alcançar esse alívio, essa paz, esse consolo no Senhor. Pois eu disse, não permitas que eles, os inimigos, se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Todos nós estamos sujeitos a tropeços na vida, mas Deus, Ele pode nos guardar, Ele pode nos livrar. Estou a ponto de cair e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa. Em angústia estou por causa do meu pecado. Davi, ele entendeu que era necessário confessar o pecado. Eu estava até comentando ontem com a minha esposa, ou melhor, ela estava comentando comigo, como que a igreja explorou durante tanto tempo essa coisa de confessar a culpa, de ir até lá na frente da igreja e confessar a culpa diante de todos. E aquilo trazia vergonha, trazia constrangimento, trazia uma vergonha para quem estava confessando o pecado, para quem estava ouvindo, trazia, sabe aquela vergonha alheia? Trazia aquela vergonha alheia. E isso foi usado muito mais como um momento de sensacionalismo durante o culto, mas essa não é a intenção da confissão de pecados. Você pode entrar no seu quarto, se ajoelhar aos pés da sua cama e confessar o seu pecado a Deus. Ou então, se você tem uma pessoa da sua confiança, um amigo, uma amiga, alguém que você sabe que não vai usar essas palavras contra você, chama essa pessoa e fala, olha, eu preciso confessar um pecado. Porque Tiago falou que nós devemos orar uns pelos outros e confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. A importância da confissão, mas confessar para a pessoa certa. Por que eu tenho que confessar diante de uma multidão? Por que eu tenho que servir como parte de um espetáculo lá durante o culto? Não, isso não está certo, irmãos. Isso não está certo.
confesse a Deus, confesse a alguém em particular. Confesse para o seu terapeuta, se for preciso. Desculpem. Mas Davi, ele confessou a sua culpa e, angustiado, ele confessou a culpa. E aí no verso 21, eu pulo para o verso 21, já encerrando aqui no verso 21 e 22. Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim, ó meu Deus. Apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Ele termina o salmo com essa expressão, Senhor, meu Salvador. Salvador aqui com S maiúsculo. Davi reconhece Deus como seu Senhor, como o dono da sua vida e como o seu Salvador. Aquele que poderia oferecer a ele alívio, auxílio, abrigo, amparo, firmeza. Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa fortaleza no tempo da angústia. Então, se você está passando um tempo de enfermidade espiritual ou até física, se entregue a Deus, se entregue ao Senhor. Desabafe com Deus. Esse salmo aqui é uma oração de desabafo. A gente percebe a angústia nas palavras de Davi, mas ele estava desabafando com a pessoa certa. Ele não estava desabafando com os seus inimigos, com aqueles que poderiam usar essas palavras contra ele, mas ele estava confessando o seu pecado, a sua enfermidade por causa do pecado, diante daquele que pode curar, que pode salvar, que pode libertar, que pode transformar. O Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Eu quero orar por você nesse momento, eu quero orar. Tem gente perguntando ali qual o número do Salmo. Salmos 38. Salmos 38. Eu quero orar por você. Escreva aqui o seu pedido de oração nesse momento, no nome de Jesus. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando essa transmissão. Deixa eu falar de trás para frente aqui. Laudiene Anastácia, Salmo 38. A Ivete Cardoso pede oração pela filha dela, pela Fernanda. Vamos orar pela Fernanda, viu, Ivete? A Edna Couto pede oração em favor da família, em especial do Mateus e do Pedro Henrique. Vamos colocar todas essas pessoas aqui na oração. A Ivone Oliveira, paz do Senhor Jesus, peço orações por minha saúde. Estou em guerra, mas creio na cura e vitória por parte do Senhor. Louvado seja Deus por essa palavra. Amém, irmã Ivone. A irmã Cristina Carvalho está acompanhando aqui. Valdeci Souza Lima está dizendo assim, olha, pastor, me ajude em oração. Meu filho precisa de uma porta de emprego, de carteira assinada. O Gustavo Lima. Oh Deus, abre a porta para o Gustavo, em nome de Jesus. Ramírez diz assim, olha, sinto muita apatia, sem forças, sem vontade de orar e ler a palavra, com medo às vezes do que pode vir a acontecer. Muitas pessoas estão se sentindo assim, angustiadas, temerosas por aquilo que pode acontecer. A Cristina Carvalho, né? Deus seja louvado. Tem gente que só expressa aqui uma palavra de louvor, de gratidão. Carlos Eduardo pede oração pela família, por toda a família. A Laudiene Anastácio, oração pela minha vida e pela vida dos meus filhos. Luiz Fernando, Isabelle Cristine, Caio e Débora. A Eleonora escreveu assim, olha, peço orações para o Senhor me tirar as aflições. O meu filho mora fora do país, muitas saudades, ela sente muitas saudades dele. A mãe dela, com 92 anos, está com sequelas de Covid e ela pede forças ao Senhor Jesus.
Muitas pessoas aqui escrevendo e nós vamos orar, irmãos. Não tem como ler todos os pedidos, mas o fato de você ter escrito aqui é uma atitude de fé para Deus. Deus entende isso como uma atitude de fé. E Ele tem poder para te ouvir e, segundo a vontade dEle, te atender. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus diante dessa palavra. Senhor, meu Deus e Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela ministração e pela revelação da Tua palavra. Que o Senhor atente para o nosso sofrimento, para a nossa dor, para a dor de todos aqueles, Senhor, que escreveram aqui nos comentários e que estão escrevendo. Que o Senhor seja para eles agora uma fortaleza. Que o Senhor seja para cada pessoa aqui uma rocha segura onde eles poderão pisar durante esse momento de tribulação, de angústia, de tempestade. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Sabemos que muitas coisas que estamos passando é decorrente de atitudes que tivemos, de pecados, de erros que nós cometemos durante a nossa vida. Mas mesmo assim, nós clamamos pela Tua misericórdia. Não nos repreenda no Teu furor e não nos discipline na Tua ira, porque nós já fomos justificados pelo Teu Filho Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, declaramos que Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Apressa-te, Senhor, em nos ajudar. É por isso que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. O telefone tocou aqui. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Até a nossa próxima transmissão, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.